Olá pessoal, aqui está as Escrituras. Nelas existem muitos textos que terminam com ponto final. Isso significa o quê? Que essa questão que se encerra com ponto final está fechada. É simples assim. Essa é a compreensão que devemos ter. E se a questão está fechada, você e eu não podemos apagar o ponto final, colocar uma vírgula, um porém, um mais, um entretanto. Não cabe a você e a mim cometer esse erro. Então, é preciso atentar para isso. Porque, infelizmente, hoje, muitos estão fazendo isso por aí. E esse é o grande erro. Porque as escrituras são coisas sérias. Não é brincadeira isso aqui. Não se pode brincar com o que está escrito aqui. Principalmente nessa questão onde existe o ponto final no final de algum versículo ou de algum texto, enfim. Porque a questão está fechada. Ninguém pode abrir mais. Temos que aceitar a questão fechada como algo que devemos cumprir à risca, como está escrito ali. Então, é preciso entender isso hoje. E eu vou ler aqui alguns textos que terminam com o ponto final, ou seja, com a questão fechada. E o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Vamos ler aqui, ó. Onde está escrito assim. Vamos ver aqui. Está escrito assim, ó. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor Jesus aqui foi bem claro e deixou essa questão fechada para ninguém mais abrir. Então, você e eu devemos entender isso hoje. Que não existe um lugar físico onde devemos sair de nossas casas para adorar a Deus. Não. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. São esses o que o Pai procura para seus adoradores. Essa é a verdade simples, que está fechada para você e para mim. É isso que devemos praticar, para que possamos viver assim, para o inteiro agrado do Senhor Jesus, que disse essas palavras, bem claras e simples e de fácil compreensão. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Está escrito assim, ó. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, esse texto que termina com ponto final. Então, essa questão está fechada e está fechada de forma definitiva, para que tanto você como eu hoje podemos entender assim, claramente. Então, nós que cremos, somos justificados de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, essa justificação é por meio do Senhor Jesus. Não é por meio de você, nem de mim, nem de nossas obras. Não, é pelo próprio Senhor Jesus. Pelos méritos dele, pela obra que ele consumou na cruz. É por isso que somos justificados, por ele. Essa é a verdade. E
Essa é uma questão fechada. Sim, para você e para mim. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Onde está escrito assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, existe um culto racional que você e eu devemos fazer todos os dias. E esse culto racional consiste em apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dia após dia. Esse é o nosso culto racional. Esse é o culto que Deus quer ver você e eu praticarmos todos os dias, sem impedimento algum. Esse é o culto que agrada a Deus. Essa questão está fechada. Ou seja, não podemos fazer outro tipo de culto a não ser esse. É assim que devemos entender, porque é bem claro essa questão aqui. E agora eu vou ler aqui o outro texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Onde está escrito assim, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ponto final. Questão fechada para você e para mim. Então, durante todo o tempo que resta nossa peregrinação, até o fim de nossa carreira, devemos fugir da idolatria, de qualquer forma de idolatria, não importa qual seja. Temos que fugir, escapar, sair fora dela. Não devemos dar lugar a ocasião alguma para a idolatria. Não podemos cometer esse erro. O texto aqui é bem claro e essa questão é fechada para você e para mim. Então, não podemos ultrapassar o que está escrito em tempo algum. É um grande erro de ignorância da nossa parte fazer isso. Então o texto diz bem claro aqui, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, essa é a questão que está fechada e nós devemos entender que é assim que tem que ser. Sempre, dia após dia. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, você e eu não podemos deixar nunca que possamos nos submeter de novo a jugo de escravidão. Isso é errado de nossa parte. Essa questão está fechada. Temos que entender assim. Então, não deixe que ninguém faça você carregar jugos de escravidão. Não deixe que ninguém coloque jugos de escravidão sobre os seus ombros para você carregar. Fardos pesados e difíceis de carregar são jugos de escravidão. Não deixe que isso aconteça com você em tempo algum. Você e eu não podemos deixar que isso aconteça em tempo algum. Porque devemos permanecer firmes na liberdade, para que não possamos nos submeter de novo a jugo de escravidão, em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. Existem muitos outros textos nas Escrituras que terminam com ponto final, ou seja, com a questão fechada, como esse aqui que eu acabei de ler. Então, isso é simples demais, não é complicado. O complicado é se deixar levar por aqueles que, infelizmente, hoje retiram o ponto final e colocam mais um porém, um entretanto, enfim. Tudo errado. Isso é deturpar as Escrituras, coisa que você e eu não devemos fazer em tempo algum. Essa é a verdade. Então, eu espero que essa mensagem possa servir para edificar a você e a mim hoje, porque é dessa forma que iremos conseguir estar de acordo com o que está escrito. Não
em desacordo com o que está escrito. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas, que elas possam abrir os olhos para isso, ter esse entendimento, ter esse discernimento importantíssimo para a vida em Cristo. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.